Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Que ela seja realmente a palavra de Deus, a Bíblia seja realmente a sua melhor amiga, a sua conselheira, a pessoa que te consola, que te ajuda, que te dá uns puxões de orelha também. Ouça a palavra de Deus como se ela estivesse falando diretamente com você, porque foi para isso que Deus deixou a Bíblia, a palavra dele, para nós ouvirmos a voz dele, para sabermos o que ele espera de nós e o que ele tem para nós também. A gente está gravando, falando sobre numa série especial sobre parábolas de Jesus. A gente já tem aí uma playlist, pode procurar aí no canal. Tem mais de 15 ou 16 parábolas já e a gente vai gravar nas próximas semanas as próximas parábolas para que a gente possa aprender mais de Deus. Tem muito material, eu tenho aprendido muito com as parábolas, espero que você também esteja aprendendo. Se ainda não assistiu, volta lá. E ressalto a importância de você ler a Bíblia diariamente. A gente tem mais de 300 vídeos no canal já. Você já pode começar, de repente, começar a assistir um vídeo por dia, pelo menos. Ou ler, no mínimo, um capítulo da Bíblia por dia. Já vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá bom? Que esse é o objetivo e o propósito do canal Amiga Bíblia, com que você possa ler a Bíblia todos os dias e entender o que está lendo. Por isso que nós temos o comentário do Evangelho de João pronto no livro já, mas se você quiser de outros livros do Novo Testamento, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp também, para que você possa ter também acesso a esses comentários, para você ler a Bíblia e ter uma ajuda para que você possa entender melhor e colocar em prática na sua vida. É importante que a gente leia a palavra, que a gente medite no que leu e coloque em prática. Não adianta só ler, não adianta só meditar, mas tem que colocar em prática. E a gente vai estudar hoje sobre uma coisa que muitas pessoas têm muita dificuldade de colocar em prática, que é o perdão. A parábola vai ensinar sobre isso para nós. Se você tem ainda rancor, briga com alguém, assiste esse vídeo. Se você conhece alguém que está com problema sobre perdão, compartilhe também esse vídeo para que você possa aprender mais. Essa parábola e a próxima que a gente vai contar no próximo vídeo tem uma ligação grande com a oração do Pai Nosso, tá? Então a gente vai ler a parábola, depois a gente vai ler um trechinho do Pai Nosso para que a gente possa entender melhor as explicações de Jesus, tá bom? Abre sua Bíblia aí em Mateus 18, a gente vai ler do 21 ao 35, preste atenção. Aqui a parábola que nós vamos contar é a parábola do servo impiedoso, do servo que não teve piedade de outras pessoas. Entenda, presta atenção para você entender a história. Lembrando que Jesus conta histórias com exemplos físicos para ilustrar coisas espirituais, tá bom? Vamos lá. Versículo 21. Mateus 18, versículo 21 diz assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Pedro, ele era um dos mais corajosos ou intransigentes, ousados, né? Tanto que ele foi usado para começar, ser o líder do começo da igreja, né? Mas ele foi usado e ele chegou para Jesus. Olha a pergunta que ele faz. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele não vai falar que ele achava que era difícil perdoar, que é complicado isso. Ele falou assim, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Até 7, tipo, tá bom, Jesus, 7? É bastante, né? Bastante. Mas olha o que Jesus responde. Jesus respondeu a ele, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7, 440, se não me engano. É muito perdão, né? Então, quer dizer, Pedro já chega fazendo uma pergunta, querendo dar resposta para Jesus. Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até 7? Tipo, tá bom? Jesus fala, não, Pedro. Não é um número fixo que Jesus quer ensinar, mas quer dizer que nós temos que perdoar infinitamente as pessoas. 70 vezes 7. 7, 14, 21, 28, 35, 40. 7, 14, 21, 28, 35, 42... 49, então é 490 vezes? Acho que é isso. Vamos lá. Continuando. Eu sou boa de matemática, mas a aula aqui não é de matemática. Eu acho que eu também não sou tão boa aqui. Vamos lá. Continuando. Versículo 23 diz. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Então, o reino dos céus é como um rei, que lógico que Deus está nessa posição, que queria acertar as contas com seus servos. A gente já falou várias parábolas que Jesus ilustra
o Senhor, né, ou o líder, Deus, como o líder, o chefe, o líder das situações, das parábolas que ele está falando. E nós como servos. Então tá falando assim, o reino de Deus é como um Senhor que tem os servos somos nós, tá bom? Vamos lá. Quando começou a ser o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Olha só, então foram vindo todos os servos. Nós vamos prestar contas a Deus. Vai chegar o dia que nós vamos ter que prestar conta a Deus. É sério isso, não é brincadeira. E chegou um deles que devia para ele uma enorme quantidade de prata. E continua assim. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou para que sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então ele não tinha como pagar aquela dívida. Ele foi acumulando. Não tinha solução. O Senhor falou, então vai ter que vender o que você tem aí, seus filhos, sua família, isso, aquilo, vai ter que dar um jeito. Entenda que é um exemplo físico para ilustrar coisas espirituais. Não tá falando que Deus quer que a gente venda nossos filhos e tudo mais, não quer dizer isso. Mas ele tá falando um exemplo físico para ilustrar o espiritual, preste bem atenção. Então o cara não tinha como pagar, ele devia muito e não tinha como pagar. Continuando, o servo prostrou-se diante dele e implorou, tenha paciência comigo, que eu te pagarei tudo. O cara entrou em desespero, porque ele ia perder, ele não tinha mais nada a perder, né? Ele tava um monte de dívida, então não tinha nada. Mas ele ia perder até a própria família, que ele se importava com isso. Ele falou assim, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Se fosse a frase atualizada disso, né? Eu vou te dar um jeito de te pagar. Daí continuou, versículo 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. O senhor do servo viu aquela angústia daquele homem, pedindo ajuda, clamando por ajuda, porque não queria passar por aquela situação de perder a sua família. E o que acontece? O Senhor tem compaixão deste homem, perdoa a dívida e deixa ele seguir a vida dele. Imagina, ele tinha recebido um perdão gigante, né? Tem até uma história que a gente falou sobre isso. Quem ama mais? Aquele que recebeu um perdão maior. É uma das parábolas dessa lista que a gente está estudando. Então ele recebeu um perdão gigante e o cara falou assim, tá bom, tudo bem, tá perdoado. Cancela aí, gente, a dívida dele. Tá perdoado, vai seguir sua vida. Só que, presta atenção, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos. Então aquele servo, ele tinha um empregado também, né? Pensa, um exemplo, se você trabalha numa empresa, se você tem uma empregada, alguém que te ajuda em casa, um ajudante do lar, alguma coisa assim, né? Seria o conservo, né? Tinha um empregado. Então esse servo que recebeu esse maior perdão tinha um empregado, né? Tinha um conservo. E que lhe devia 100 denários. Gente, perto do que ele devia, eu vi uma ilustração uma vez falando que, tipo, era um caminhão de prata, tá? Que o cara devia um caminhão de prata, uma coisa caríssima, e o cara devia 100 denários, que era 100 dias de trabalho, tá? Vamos pensar assim. Devia 100 denários. Continuando, perdi aqui, gente, desculpa. E o servo agarrou esse conservo e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que me deve. Então, um cara que tinha acabado de receber um perdão de um caminhão de prata, ilustrando assim, de um caminhão de prata, o cara devia lá 100 moedinhas para ele, e ele começa, paga o que me deve, paga o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo que lhe pagarei. Olha só, o cara naquela situação que estava em dívida com seu senhor, clamou do mesmo jeito, tenha paciência, eu te pagarei. Só que agora que ele estava no lugar de autoridade, ele tinha recebido perdão, mas ele estava no lugar de autoridade, olha o que ele ouve alguém fazendo o mesmo pedido que ele tinha feito para o seu senhor. E ele ouve e ele diz assim, mas este servo não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então entende, aquele cara devia um caminhão de prata, ele clamou para o seu senhor teve compaixão dele e perdoou. Só que quando ele esteve na posição de ser o senhor, em vez dele imitar o exemplo do senhor dele, que perdoou a dívida dele,
Ele não, ele quis acabar com a vida do outro. Você tá me devendo, você vai pagar até o último fio, você vai ficar preso. Mesmo que o cara clamou, ele não aceitou. Porém, continuando, né? Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, as pessoas que viram que o senhor tinha sido super bonzinho e perdoou a dívida do cara que devia 1 caminhão de prata, ele viu como esse servo estava agindo com o servo dele. E eles ficaram tristes e eles foram contar para o senhor desse cara. E ele disse assim, eles foram contar o que tinha acontecido. Versículo 32. Então o Senhor chamou o seu servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Olha só, você olha, eu perdoei porque você clamou, eu tive misericórdia de você, mas você não devia ter agido da mesma maneira que eu agi. Olha que coisa, gente. Irado, e a gente também tem que entender uma coisa. Eu estava estudando um livro, chama Organize Suas Emoções, é um livro, recomendo, excelente, que fala uma coisa. Deus é irado, mas Deus não usa sua ira e não peca na sua ira, entende? Deus se revolta contra a maldade nesse sentido, mas ele é justo e é fiel. Às vezes a gente se ira e quer bater em todo mundo, né? Mas vamos pensar, Deus é justo, ele conhecia o coração daquele homem, ele teve misericórdia, mas o cara não foi misericordioso. Então, irado, seu senhor entregou aos torturadores para que pagasse tudo o que ele devia. Ai, rapaz, essa parábola Todas as parábolas foram difíceis de gravar, algumas bem mais difíceis ainda. Mas essa parábola mostra para nós. Vamos ler o Pai Nosso, vamos ler a parte do Pai Nosso aqui, ó. Fala que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, né? Eu vou ler aqui esse contexto pra gente entender mais. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas a gente tem que dedicar nosso tempo para ouvir mais a palavra do Senhor mesmo, tá? Mateus 6 diz assim, Mateus 6:5. Jesus ensinando os discípulos a orarem. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Nesse contexto, Jesus também conta uma outra parábola que a gente vai falar não no próximo, no outro vídeo. Fica ligado aí, tá? Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Presta bem atenção nisso. Quando orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa como fazem os pagãos. Presta bem atenção nisso, que o Espírito Santo te dê esclarecimento sobre isso, tá? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Fica repetindo. E às vezes, quando a gente repete muito uma coisa, a gente não tem sentido. Né? Eu tava falando esses dias, ontem, com uma amiga. Esse vídeo vai ao ar mais tempo, mas ontem eu tava falando com uma amiga sobre rezar e orar. Daí eu perguntei pra ela, na sua visão, qual a diferença de rezar e orar? E ela me falou assim, olha, pra mim, rezar é a gente rezar o Pai Nosso, Ave Maria, essas coisas que é no contexto dela que ela faz essas rezas, né? E uma oração, o que é? Ela falou assim, é uma coisa espontânea, de coração, é como você conversar com Deus. Achei bem interessante a ilustração dela. Mas se você fica falando sempre, até você rezar o Pai Nosso, sem parar, não estou falando que é errado isso, pelo amor de Deus, mas às vezes você não está prestando atenção no que você está fazendo. Você está fazendo isso muito mais como um ritual do que realmente de coração. Preste atenção sobre isso. Se você tem o hábito de rezar o Pai Nosso, passe a orar o Pai Nosso. Falar isso de coração, prestando atenção nas suas palavras, entende? Porque aqui tá falando assim, ó, quando vocês orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Não adianta você rezar 500 Pai Nossos se você não fizer isso de coração. E detalhe, gente, a gente pensa que rezar, orar o Pai Nosso é uma coisa fácil. Não é, a gente vai entender aqui o contexto. Lembra da parábola que a gente está contando sobre perdão, tá? Agora vamos continuar aqui.
Não sejam iguais essas pessoas que ficam repetindo sem parar, pois o Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Daí Jesus fala assim, vocês orem assim. Olha que coisa linda. Pai nosso que estás no céu. Pai, um relacionamento de pai e filho, um acesso, mas com respeito. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ah, como é difícil. É difícil. Se você reza esse Pai Nosso, ou se você ora esse Pai Nosso, presta atenção no que você está falando. Senhor, seja feita a tua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa, abre um parênteses aí. Normalmente a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então você está orando, rezando esse Pai Nosso, falando com Deus, aí se você está falando isso, você está falando, Deus, seja feita a sua vontade. A gente precisa fazer essa oração. Mas não é fácil fazer essa oração, porque você está pedindo, seja feita a sua vontade, muitas vezes você está falando assim, Senhor, não faça a minha vontade, faça a sua. É difícil isso. Continua. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A gente confiar que Deus vai mandar o suprimento a cada dia. Como lá no deserto, quando o povo estava andando no deserto 40 anos, Deus mandava um maná a cada dia. Então Deus mandava um maná por dia. Se a pessoa tinha fé pequena e ficasse pensando, aí vai que Deus não manda amanhã, ele guardava aquele maná e no outro dia estava podre. A gente tem que confiar no suprimento do Senhor dia a dia na nossa vida. Orar por isso e confiar. Continuando. Perdoa. Olha, isso aqui é a parte que tem a ver com a parábola que a gente está contando sobre a importância do perdão. Versículo 12, tá? Mateus 6,12. Diz assim, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Alguns dizem, traduzem de outra maneira isso aí. Ao invés de falar dívidas, devedores, fala, perdoe quem nos ofende como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. O contexto é o mesmo, tá? O sentido é o mesmo. Então, mas voltando no sentido da parábola, perdoa as nossas dívidas, Senhor. Você fala para Deus isso. Deus, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado a dívida das outras pessoas. Perdoe as ofensas que eu faço, Senhor, como eu perdoo aquelas pessoas que me ofendem. Pensa bem, você tem coragem de rezar o Pai Nosso, de orar o Pai Nosso. É muito difícil essa oração no sentido profundo. Falar é fácil, mas viver isso é difícil. Presta atenção. Se você não tem perdoado as pessoas, é duro essa palavra, gente. Se você não tem perdoado as pessoas, se você faz a oração do Pai Nosso, você está falando, Deus, perdoa como eu perdoo. Se você não perdoa as pessoas, eu também me encaixo nisso. Se eu não perdoo, se você não perdoa as pessoas, você está falando assim para Deus, Deus, não me perdoe. Presta atenção nisso, gente. Se você vai orar o Pai Nosso, perdoe os que têm me ofendido como eu tenho perdoado. Se você não tem perdoado, você está falando para Deus, Deus não me perdoe. E olha como Jesus continua assim. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Normalmente esse finalzinho, se você é católica, normalmente não fala essa parte. Se você é evangélica, se faz essa oração na sua igreja, normalmente conta essa parte porque tá escrito na Bíblia aqui, tá? Não é errado ou certo não falar essa parte, mas existe esse pedaço, você tem que saber. Continuando, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, Jesus fala, presta atenção, eu sempre falo assim, quando você tem que prestar atenção na palavra se, mas, porém, contudo, entretanto, mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu acho que tem muita gente que vai assistir esse vídeo, porque eu não sei quem tá assistindo, Deus sabe, não vai ter mais coragem de rezar o Pai Nosso, nem de orar o Pai Nosso. Por quê? Se você pedir para Deus, Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado, que é o texto base do Pai Nosso, será que Deus realmente vai te perdoar? Será que realmente você está perdoando as pessoas? Nós tínhamos uma dívida impagável, o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu por nós, entende? Ele pagou o preço por nós, a nossa dívida foi paga por ele na cruz, ele morreu porque nós, o que merecíamos, nossa dívida era a morte, Jesus morreu na cruz por nós. Tem um hino bem antigo que cantava na minha igreja e fala assim, morri, morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim?
Cristo morreu por você. Mas o que exemplo vocês têm dado? Lá, volta na parábola. O Senhor perdoou uma dívida impagável. Deus perdoou nossa dívida impagável dos nossos pecados, morreu por nós. Ele pagou a dívida e nos deu o perdão, o livre acesso ao Pai. Porém, se nós não perdoarmos, nós não vamos receber esse perdão. É um condicional. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Gente, é muito duro isso. É muito forte isso. Mas nós precisamos obedecer. Se alguém te diz que seguir Jesus é fácil, não é. Seguir a Jesus de qualquer jeito é fácil. Ser cristã da boca para fora, ser cristão da boca para fora é fácil. Mas ser cristão quer dizer ser como Cristo. Gente, é difícil. E eu não gravo vídeo porque eu sou perfeita, né? Mas antes de eu ler aqui, eu falo, Senhor, acho que eu preciso liberar perdão para algumas pessoas diante dele. Mas é sério isso. Preste atenção na sua vida. Dói a palavra. Mas a gente precisa, de coração, ouvir a palavra, meditar na palavra, pedir para o Senhor sondar os corações, seu coração, se você tem ainda um rancor, uma mágoa de alguém, e colocar em prática. Eu falei isso no começo do vídeo. Ler a Bíblia, meditar e colocar em prática na sua vida. Se precisa perdoar, libera perdão. E até uma coisa que o Rodrigo falou em umas aulas atrás na igreja que a gente frequenta, ele falou sobre o perdão. E ele disse uma coisa muito interessante, que a gente tem que perdoar de todo o coração. Mas as pessoas que não perdoam, porque às vezes você acha que a pessoa não merece o perdão. Entende? Você acha, não merece o perdão. Ela não se arrependeu, ela não merece o perdão. Perdão é ordenança, perdão é mandamento. Se você não perdoa, você está se colocando no lugar de juiz. E quem é o juiz verdadeiro é Deus. E nós precisamos entregar o perdão. Porque quem sofre mais não é quem não está recebendo perdão. É quem não está perdoando, porque está diante disso que Jesus falou. Se você não perdoar, não vai ser perdoado. Você não tem que perdoar porque a pessoa merece ou não perdão. Eu não estou falando para você que você tem que concordar com o que a pessoa fez. Mas você deve liberar o perdão e deixar para Deus. Tem um versículo que diz, Romanos 12, no finalzinho, fala assim, minha é vingança. Jesus fala, eu que vou vingar. Deus fala, né? Minha vingança, eu vou retribuir. Não é você que vai castigar a pessoa com... não olhando para a cara dela, querendo maltratar ela. Deixa na mão de Deus. Deus é justo juiz. A gente também não é perfeito. Deus é o justo juiz. Se ele fez alguma coisa de mal verdadeiro para você, ou ela, uma pessoa, fez uma coisa de muito mal para você, perdoe. E deixa Deus fazer o que ele vai fazer. É difícil isso. Não é fácil. Mas entrega para Deus. Entrega para Deus, não fala assim, Senhor, castiga aquela pessoa por mim, né? Mas entrega para Deus e confia que Deus vai fazer o que ele precisa fazer. Tudo que você plantar, você vai colher. A pessoa, deixa ela com Deus, é Deus que vai fazer. Não é você. Porque se a pessoa não perdoa, ela vive amargurada, ela vive rancorosa. Isso não é coisa de cristão verdadeiro. Cristão, mais ou menos, pode ficar sem perdoar. Mas cristão verdadeiro que quer viver como Cristo precisa perdoar. Porque senão não vai ser perdoado. Ai, desculpa pela sinceridade, pela verdade, mas a palavra é clara nisso. É muitos textos que falam sobre isso. Então, se você tem alguém que você ainda não perdoa, diante de Deus pede perdão, muda sua atitude em relação a essa pessoa. Perdoe como você foi perdoado. Jesus pagou a maior dívida do mundo, que era a morte. Por isso nós estamos aqui. Ele pagou o preço por você. E ele te deu a oportunidade de receber perdão. Mas se você não perdoar, existe um que é incondicional. Você não vai receber o perdão. É sério. Como diz a figurinha que eu tenho no meu WhatsApp, fala assim, é triste, mas é verdade. É triste, é difícil isso, mas é verdade. Respira fundo. Pensa bem, Deus vai colocar na sua mente, no seu coração, o Espírito Santo vai te iluminar nas pessoas que você sente ainda. Rancor, raiva e não perdoou de verdade. Entrega para Deus. Fala para Deus, Deus, eu tenho dificuldade disso, mas eu quero te obedecer. Me ajuda a perdoar o meu irmão.
a ter misericórdia dele como o Senhor teve misericórdia de mim. E olha, seja leve, seja livre do peso de ter que ficar sempre lembrando daquela pessoa. Quando você não gosta de uma pessoa, ou quando você não perdoa aquela pessoa te persegue nos seus pensamentos. Perdoa, deixa. E a hora que vier o inimigo quiser te tentar para você lembrar disso com raiva, não sei o quê, entreguei para Deus. Perdoei. E muitas vezes não somos nós que falhamos, é o outro que falhou. E a gente tem que conversar. Olha, a culpa não foi minha muitas vezes. Não foi minha. Mas libera o perdão. Não quero mais falar sobre isso. Quero resolver, quero daqui pra frente fazer uma história diferente. Alguns casos tem que ser conversado, mas alguns casos não tem que jogar mais na cara da outra pessoa, porque senão isso não vai demonstrar perdão. Fala assim, olha, quero esquecer o que passou. Só que às vezes a gente não esquece, mas a gente não lembra daquilo mais com amargura, tá? Perdoar, muitas vezes, não é esquecer, porque a nossa mente funciona. Não dá pra ter uma amnésia em alguma parte da nossa vida. Porém, quando a gente lembrar daquilo, a gente não vai lembrar mais com tristeza. A gente vai levar lições preciosas. Ufa. Isso tá começando hoje, que eu tô gravando. Ó, um abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha. Deus te ajude, te ilumine, peça a ajuda do Espírito Santo. E a partir de agora, a hora que você for rezar ou orar o Pai Nosso, faça com consciência. Na dúvida, primeiro conserta umas coisas aí para depois fazer essa oração de coração. Senhor, faça a sua vontade. É difícil, mas Senhor, faça a sua vontade, porque às vezes não é a nossa. Mas que Deus te ajude, te ilumine, ó. Um abraço e até o próximo vídeo.